Pastor, eu estava lendo ontem 1 Coríntios 11 e surgiu uma dúvida, eu gostaria que o senhor esclarecesse. Os versículos são 3, 4, 5 e 6. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça, porque é a mesma coisa como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Se, porém, para a mulher é vergonhoso ser tosquiada ou rapada, cubra-se com um véu. Pois então, a minha dúvida, pelo que eu entendi aqui, eu não sei se é o correto, se o véu corresponde aos cabelos da mulher, se isso é correto, eu gostaria que o senhor esclarecesse essa dúvida. Ok. Pode sentar. Mas se quiser interpelar, fique à vontade para fazê-lo em qualquer momento. Já usei esse texto inúmeras vezes para orientar a igreja a respeito de coisas como essa. Irmãos, a ignorância faz refém de todos aqueles que a têm em relação a alguém que demonstra ter algum conhecimento. Ao longo da história, e ainda hoje é assim, há muitas igrejas que pegam isso aqui e levam ao pé da letra. E isto é para falar de forma bem amena, isso é um equívoco de grande gravidade. O texto bíblico, ele precisa ser interpretado à luz da hermenêutica e da exegese, em que o princípio seja o sentido do que está sendo dito, está no que o autor quis dizer, e não de mim que estou lendo e interpreto, entendo, associo. Se é os princípios certos, o que é que o autor queria dizer, então eu preciso saber para quem ele estava falando, por que ele estava falando isso, qual o contexto que está envolvido ali, porque senão eu não vou entender. Algumas coisas arbitrárias, tolas, infundadas, imaturas, produzidas até por gente que tinha conhecimento, até por gente piedosa, eu vou dizer, mas cometeu esses erros por causa de alguns apegos por tradição religiosa. O que está acontecendo aqui, Daniela? Tem nada, assim, eu ia dizendo, eu mesmo já sofri esse tipo de coisa. Eu fui uma vez convidado para cantar numa igreja, para fazer um solo. Eu era de uma determinada igreja, mas o pastor daquela igreja entendia que só poderia estar nesse lugar que a gente chama de altar se tivesse de terno ou gravata, quando muito, de manga comprida e gravata. O dirigente que me convidou para cantar, que era o responsável pela música da igreja, ele não me falou nada disso. Quando eu cheguei no dia, eu estava com a camisa florida, estampada, né? Estampada, e se colocasse a gravata ali, ia ficar igual o Nércio da Capitinga, ia ficar ridículo, né? E quando cheguei lá na hora, ele falou: rapaz, eu não te falei, você tá assim. Eu falei: o que houve? Não, porque você tinha que estar de gravata, que aqui ninguém pode. Eu falei: rapaz, você não me falou nada, senão eu teria me providenciado. Agora, com a camisa que eu estou, não tem nem como. E o culto tinha começado. Aí, falou: peraí, vem comigo. Aí fomos lá, tinha uma entrada lateral que dava, como se fosse aqui, né? Entrada lateral ali. Ele chegou lá, o pastor da igreja estava sentado. Ele foi no ouvido do pastor: o pastor só fez assim, ó. Ou seja, não. Ele voltou e falou: Cláudio, quero pedir perdão a você, porque
pastor não autorizou você. Ou seja, só podia estar nesse lugar, só estaria de forma coerente para cantar se tivesse de gravata, de terno, ou quando muito, socialmente vestido com gravata. Irmãos, eu hoje estou de uma forma que hoje já ninguém mais tem esse problema, mas há uns anos atrás ninguém admitia que eu, como pastor, estivesse aqui na frente desse jeito. Eu estou a paisana para ficar dentro de casa e olhe lá. Irmão, chegou? Coloca uma camisa de manga social, uma calça social, um sapato para receber o irmão. Era assim. O que está acontecendo aqui, Dani, é algo muito parecido. Paulo está chamando a atenção, parecido, não, tem um contexto. Paulo está chamando a atenção das mulheres de Corinto, da igreja, porque estava havendo um problema sério. A gente tem que lembrar que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muito problema, problemas de ordem moral. Problemas de ordem moral. Paulo diz: é tão vergonhoso que eu ouço dizer que há entre vocês até aquele que leva a mulher do seu pai, ou seja, não era a mãe dele, era a madrasta, leva ela para a cama para ter relações sexuais com ela, e a igreja sabe e ninguém toma providência. Imagina uma igreja que sabe um pecado desse acontecendo no seio da igreja e não toma providência. O que Paulo está falando aqui, ele está chamando a atenção, Daniela, porque naquela cidade de Corinto, segundo a gente descobre através da arqueologia, da história, falando da cidade, que é aquela pesquisa que a gente tem que fazer do contexto, para descobrir que lá havia alguns templos e a população, sobretudo a feminina, era muito influenciada com o culto a deusas da fertilidade. E era uma sociedade também muito influenciada pela corrupção moral, razão pela qual isso vai desembocar dentro daquela igreja. E nesse contexto daquela cidade, haviam as prostitutas cultuais. Que eram as prostitutas cultuais? Eram mulheres que elas se relacionavam sexualmente com homens com fins a exercer culto à deusa Afrodite, uma deusa dessas que eles tinham lá, considerada como deusa da fertilidade. Para a adoração a essa deusa era preciso participar ou fazer parte de rituais de sexo grupal, e às vezes até não grupal, mas ali com o objetivo de agradar aquela entidade. Essas mulheres que eram sacerdotisas, se elas eram sacerdotisas, elas ocupavam um certo posto de autoridade, de respeito, como autoridade, porque eram sacerdotisas daquela entidade. E cortavam o cabelo bem curtinho. Hoje, para a gente encontrar uma prostituta, já não é mais como era há uns anos atrás. A prostituta, você pegava, saía aqui na Dutra, você via as mulheres vestidas, mostrando as nádegas. Hoje parece que tem prostituta, mais prostituta do que mulher direita andando na rua, pela maneira como as mulheres hoje se vestem. Pega hoje, faz uma pesquisa fotográfica de prostitutas que estavam nas ruas, no centro do Rio de Janeiro, aqui na Baixada Fluminense, na Dutra, na década de 70, 80, e compara com as vestimentas que as mulheres, e me perdoe dizer que as mulheres crentes até estão usando hoje, para ver que não faz diferença, muita diferença não. Fecha parênteses. Então, agora algumas delas se convertem, estão dentro da igreja, e até se casam com homens crentes. Paulo está dizendo aqui, ele vai chamar a atenção para esse fato de que, olha só, isso aqui não é uma coisa para... Paulo não está doutrinando para os dias de hoje, ou para os dias depois
na posteridade, que a mulher, para adorar a Deus, para cultuar a Deus e estar em ordem, ela tinha que colocar um véu na cabeça. Aí hoje tem igreja, chamada igreja do véu, que as mulheres sentam todas de um lado, os homens sentam todos do outro, as mulheres todas colocam um véu na cabeça para dar a Deus o culto, mas quando sai porta fora, tira o véu. Ué, Deus só está ali naquele lugar, naquele momento, na hora do culto. Lá fora Ele não está. Então, para estar aqui hoje, entrar aqui e dar culto a Deus, eu tenho que colocar um véu, porque os anjos têm que olhar para mim e ver que eu estou. Mas lá fora eles não estão lá também? Você vê que são incoerências construídas por um equívoco, para dizer o menos, né, o mínimo, melhor dizendo, a respeito desse texto, uma má interpretação do texto, construindo uma teologia, construindo uma doutrina completamente fora e desfigurando a intenção do apóstolo aqui. Ele está corrigindo um problema moral dentro da igreja. Se a mulher, que antes ela era vista e reconhecida na rua como uma prostituta cultual, ela agora não, mas ela se converteu a Cristo Jesus, então até que o cabelo dela cresça, até que a imagem dela socialmente seja mudada de modo a não mais associá-la àquela prática de antes, melhor que ela coloque um véu na cabeça e se cubra. Está entendendo isso? Ok? Qual é a aplicação? Aí sim, o que a gente deve fazer? A ponte, a gente deve pegar esse texto e fazer uma aplicação para hoje. Que aplicação, ou quais aplicações, esse texto, esta doutrina de Paulo, tem para nos orientar como devemos viver enquanto crentes, filhos de Deus e igreja de Cristo? Simples, nós não devemos nos parecer com o mundo. Nós não devemos nos vestir como é ditado pela moda do mundo perdido sem Deus, desse mundo corrupto, desse mundo cheio de sensualismo. Então não é o pastor radical e cabeça fechada que... Não. Quando o pastor pega e diz: irmãos, tem cabimento vocês ficarem copiando essas mulheres impudicas, essas mulheres sensualistas, que pegam aquela roupa de malha, que fica colada no corpo, aqueles colãs, que fica ali mostrando toda a topografia genital dela, e ficar andando na rua, e ainda faz uma coisa para chamar mais atenção, ainda coloca aquelas meias que vêm até aqui, aquilo é só para chamar atenção. Sabe, fica andando pela rua aí, você é uma mulher de Deus, você é uma crente, você é uma menina, um adolescente, uma jovem crente, você quer ser reconhecida como uma prostituta, uma mulher à toa, uma mulher que está ali disponível, porque isso nós estamos no 2016, então vista-se como o mundo, mas o Espírito Santo vai dizer assim: contigo eu não ando, porque Deus é onipresente, mas Ele está onde Ele quer estar. Contigo eu não ando, você vai andar sem mim. Não é porque você é filha de Deus que eu sou obrigado a andar. Eu sou Deus, eu ando com quem eu quero. Então esse é o aprendizado que a gente retira desse texto. O Senhor Jesus diz: sejam sal para salgar esse mundo perdido, sejam luz para tirar das trevas os que estão lá. Aí você não salga ninguém, porque você não é nada diferente dos outros, você tem o mesmo sabor que o mundo. Você não tem luz nenhuma para tirar das trevas quem está lá. Você vive fazendo as mesmas coisas que o outro faz, se portando do mesmo jeito, se vestindo do mesmo jeito, se falando do mesmo jeito. Aí, meu amado, faz diferença nenhuma. Então o apóstolo Paulo está chamando atenção para isso. Também para uma outra questão muito importante, é que essas mulheres, elas não tinham sujeição aos homens, os homens é que se sujeitavam a elas. Quem é que tinha domínio ali da situação? Eram elas. Elas eram as prostitutas cultuais. Os homens iam lá com interesse de agradar a deusa, para que eles pudessem prosperar. Então eles iam lá para encontrar com a prostituta cultual
para ter relação sexual com ela, quem é que tinha o poder? Era ela. Se ela não dissesse, pode vir quente que eu estou fervendo, o cara não ia ter nada. Então ele, aspas, não conseguiria agradar a deusa da prosperidade, logo, por consequência, ele não prosperaria. Então quem é que tinha o poder? Ele ou era a prostituta cultual? Aí essas mulheres agora estão na igreja e querem falar de igual com os homens. E Deus diz, não, você não é a cabeça. Deus fez o homem como cabeça. Quem que Deus fez primeiro? Você é o homem. Deus fez primeiro o homem. E quando Deus fez a mulher, não fez a mulher para ela ser cabeça. Quando homem e mulher viviam no Éden, havia perfeição e não havia necessidade de ter liderança. Quem é que tem a liderança? A palavra de Deus diz, depois que a mulher peca, Deus diz, a partir de agora, teu desejo será por teu marido, ou seja, você vai submeter a ele. A partir de agora, a submissão da mulher é orientada e ordenada por Deus a partir do pecado. Porque, irmão, para e pensa. Lá no Éden, no ambiente de perfeição, era ambiente de perfeição. Depois do pecado é que começou. Quem é que manda mais? Quem é que tem autoridade? Por que eu também não posso ser cabeça? Tudo isso vem em decorrência do pecado. E aí está desembocando lá dentro da igreja de Corinto. Paulo diz, não senhor, não pode ser assim não. Se há apenas dois, um tem que liderar. E à luz da palavra de Deus, quem lidera é o homem, não é a mulher. Isso é ser machista? Ah, então joga a tua Bíblia fora, rasga ela. Ou então vai para a igreja do inclusivismo, onde lá, do jeito que você interpretar isso aqui, está tudo certo. Não tem problema nenhum, a gente convive tranquilo. Lá no final das contas, um vai para o céu, o outro vai para o inferno. Vamos ver quem é que vai para onde. É simples assim, entendeu? Bom, então dá a palavra aqui para a irmã Ellen. Senão a gente continua, faz uma parte B domingo que vem, Ellen. Aqui no 1 Coríntios 14, versículo 34, começando aqui pelo 33, vai dizer assim: como em todas as igrejas do povo de Deus, as mulheres devem ficar caladas na reunião de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos na direção. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Aí o senhor está dizendo agora no final sobre a submissão da mulher e a autoridade do homem. Eu queria saber assim em relação... 1 Coríntios 14... do 33, parte B até o 35. Observe o seguinte, Paulo está falando aqui sobre o dom de línguas, e aí ele chega na necessidade de ordem no culto, porque estava havendo muita desordem no culto, né? Todo mundo falando ao mesmo tempo, aquela coisa e tal. E aí Paulo chega, o contexto é esse, e aí Paulo chega no verso 33, ele diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ponto. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Qual é o assunto de que Paulo está tratando nesse capítulo? É da mulher ter autoridade, não ter autoridade, ou é ordem no culto? Então o que é que estava acontecendo naquela igreja? Desordem. E a desordem parece-nos, pelo que o texto está dizendo, as mulheres tinham uma participação muito significativa nesse problema da desordem. Mas não é que é verdade que se junta duas mulheres no assunto, começa a ferver ali e não para? É assim até hoje, rapaz.
Você chega numa recepção de hospital, do que for, chega caladinho lá, tem duas mulheres, tinha uma só, você chegou, bom dia, você sentou. Chegou uma mulher, uma segunda, sentou, bom dia, tudo bem? Daqui a pouco ela vai, você está aqui há quanto tempo? Você veio constar com o doutor fulano? Pronto, irmão, daí não para mais. Não para mais. Parece-nos que o que está acontecendo na igreja de Corinto é que as mulheres, e a gente deve lembrar daquilo que eu acabei de ensinar, explicar. A gente deve lembrar que estava também acontecendo um problema de respeito à autoridade dos homens. Observa que no versículo 34, Paulo diz assim, olha, o Paulo que de forma tão veemente fala, vocês não estão mais sujeitos à lei, porque a lei, ele estava falando das leis de Moisés, as leis cerimoniais. Mas aí agora ele está falando para os gentios e não para judeus. Ele está falando aqui que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Que lei seria essa? Essa lei aqui não está com L maiúsculo para denotar que é a lei dada por Moisés. Paulo estaria se contradizendo se ele estivesse mencionando a lei judaica. Porque ele está falando, ele está pregando o evangelho, instruindo, ensinando, admoestando, doutrinando uma igreja cristã gentia. Então ele seria incoerente se ele estivesse dando ordem aqui, como pastor, apóstolo, para dizer, ó, vocês voltem e obedeçam a lei de Moisés. Não é isso. Por certo, havia uma convenção, um ordenamento social a respeito dessa questão. Em alguns contextos, em algumas regiões, um homem andando na rua, uma mulher, perdão, andando na rua, ela não poderia se dirigir a um homem para conversar com ele, para falar com ele, para tomar informação com ele, de jeito nenhum. Isso seria um ato imoral, passivo de uma reprimenda legal, inclusive. Então Paulo está dizendo isso. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa. Voltemos ao assunto primordial da carta do apóstolo Paulo. Paulo escreve essa carta passando um sabão nos crentes daquela igreja, porque eram crentes em que havia muito problema moral. Muito problema moral. Desrespeito de filhos com pais, desrespeito de igreja com as autoridades da igreja, desrespeito de mulheres com seus maridos, mau uso dos dons espirituais, e tudo isso desembocando em problemas de natureza moral. Paulo está chamando a atenção e mais uma vez ele está aqui doutrinando, e aí nesse capítulo 14, que ele fala a respeito do dom da profecia ser superior ao dom de línguas, para embasar a necessidade de ordenamento e respeito no culto e no exemplo, no testemunho daquelas pessoas, ele está falando aqui do aspecto social de respeito e submissão que a mulher deveria ter também em relação ao seu marido. Entendeu? Sim.